Falar alguns conceitos básicos aqui de economia e o que pode afetar diretamente os nossos investimentos, a economia, e um segundo motivo importante do porquê a gente pode continuar otimista com a economia como um todo. Primeiro, a gente tem o desemprego, taxa de desemprego, 8,9% caindo mês após mês. O maior número de brasileiros trabalhando, mais de 100 milhões de brasileiros trabalhando. Pela primeira vez na história, a gente consegue abrir uma empresa em menos de 24 horas. A relação dívida-PIB, o quanto que o Brasil é endividado, já voltou a níveis pré-pandemia. Lembrando que gastou R$1 trilhão durante a pandemia com os auxílios. O Estado diminuiu 15,5% em termos reais, descontados a inflação, durante essa gestão. É o primeiro governo depois da redemocratização brasileira em que vai terminar esse governo gastando menos do que começou. Qual a promessa de continuidade? Continuação das reformas, outras, dentre várias que fizeram. Cabotagem, marco do gás, saneamento, lei das estatais, liberdade econômica, autonomia do Banco Central e o quanto isso é importante para a política monetária de um país, privatizações, estatais voltaram a dar lucro, Estado diminuindo, como eu falei, enfim, uma máquina pública ainda muito inchada, mas muito mais no caminho da eficiência, que tem muito por fazer. Ideal? Longe disso, jamais teremos algo 100% ideal vindo de governo, nem muito menos poder falar que é a perfeição. Mas do outro lado, nós temos um retrocesso institucional que pega aumento do Estado, portanto aumento do endividamento. Um país mais endividado gera uma desconfiança no mercado internacional, o real, a moeda local passa a valer menos e uma moeda desvalorizada traz mais inflação. Voltar a usar bancos públicos como fomento de empréstimos, ou seja, incluir novamente eles na máquina pública a seu bel prazer, como foi feito nos últimos 20 anos. Agora veja, por que essa esquerda volta como suposta salvadora da pátria quando ela teve toda a oportunidade nos últimos 15 anos e entregou um país extremamente endividado e que tanto falam nos primeiros anos do governo Lula que cresceu menos do que a média mundial. Lembrando que tinha um boom de commodities no mundo e a China comprava muito dessas commodities. Então os países que exportavam essas commodities, como é o caso do Brasil, cresceu menos na média do que outros países exportadores. Por quê? Descobrimos depois que mais de 9 bilhões de reais foram devolvidos por conta de roubos. E a gente viu para onde foi usada a máquina pública e dinheiro nosso de pagadores de impostos que foram mandados para construir porto em Cuba, metrô não sei aonde na Venezuela, enfim, a gente sabe que o dinheiro foi para fora do país com coisas que a gente nem tinha aqui construído no Brasil. Então por que foi para fora? Roubo, desvio, está mais do que claro isso. Mas eu não quero focar nisso, o que eu quero focar é que nós temos 32 milhões de pessoas que se abstiveram de votar, mais 6 milhões de brancos e nulos. Eu comecei o meu trabalho aqui, já falei com muitas pessoas, distribuí o podcast do Paulo Guedes, estou fazendo uma obra aqui na minha casa, 4 pessoas aqui embaixo, nesse exato momento, que declararam que votaram no Lula, e eu falei, eu não quero que vocês concordem comigo, eu quero dar um contraponto. Um tema interessante que um deles me colocou, a gente trabalha tanto que não tem tempo de ouvir coisas diferentes. Eu falei, então faz o seguinte, trabalha 1 hora menos, não tem problema. Eu te ensino sobre isso, sobre essa hora, sobre economia, sobre bate-papo. Você não tem que concordar comigo, mas você tem que, durante um mês, ouvir um conteúdo que eu vou te passar e a gente vai debater sobre ele. 2 deles toparam. Outros que eu venho falando no WhatsApp já se predispuseram a ouvir, abrir a cabeça, ouvir coisas diferentes, para que a gente possa continuar no caminho do avanço econômico e não do retrocesso. E não vale falar que economia não é tão importante assim. Economia é o que coloca o pão na mesa de todo mundo. É o que determina se o preço de algum ativo vai estar alto ou vai estar baixo. E normalmente aquelas políticas intervencionistas ditadas pela esquerda, em que fala que o Estado tem que ser propulsor de absolutamente tudo, desse desenvolvimento, indutor desse investimento, ele precisa de dinheiro para bancar isso. E para fazer dinheiro, precisa ter ou arrecadação de impostos ou
mais dívida. Portanto, a gente sabe que mais dívida leva a um endividamento maior e, como eu falei, a alta dos preços, a inflação. Então a gente tem que entender que um processo de reconstrução de um país que foi destruído nos últimos 30 anos, em números, a gente tem que entender que passa por um processo de médio e de longo prazo. A gente tem que conversar com as pessoas que estão indecisas e não apontar o dedo, não julgá-los por isso, cada um tem o seu motivo para isso, mas explicar como funciona a economia, explicar os números econômicos que estão saindo, o quanto a economia está melhor e como ela vem melhorando em números, que não é ideologia. E que se nós dermos mais um prazo de alguns anos, o processo de empreendedorismo, de geração de renda, vai continuar melhorando, como já mostrou. O Brasil vem apresentando os melhores dados econômicos no mundo pós-pandemia. Isso são números. Tá? Então eu acho que temos muitos dados para mostrar, sem apontar o dedo a ninguém, mas mostrar que o caminho do desenvolvimento e da liberdade individual e liberdade econômica passa justamente por um Estado menor, um Estado que promove esse desenvolvimento. Na verdade, o desenvolvimento vem apenas do mercado privado, mas o Estado ele não fica na nossa jugular. Enquanto o outro lado, o retrocesso do plano econômico do PT, que nem ele quis mostrar o plano dele, mas se a gente entrar lá no TSE, você consegue ver, no próprio site deles, você consegue ler o programa do PT. Ele é um programa assustadoramente atrasado, retrógrado e anti-desenvolvimento econômico. Eles pregam as mesmas pautas que foram usadas nos anos 80, 90 e falharam, e que é usada na Argentina agora e falhou novamente. Então, não apontemos o dedo para quem está indeciso. Vamos mostrar esses dados, vamos mostrar o caminho em que leva ao desenvolvimento, que outros países trilharam, como a Nova Zelândia, por exemplo, trilhou, como a Austrália trilhou uns anos atrás, que promoveu o desenvolvimento econômico. Outro dado importante, é o único país no mundo que está reduzindo imposto e reduzindo também o tamanho do Estado. A Inglaterra ia reduzir impostos, voltou atrás porque ia promover a redução do imposto com endividamento público. A moeda desvalorizou e a inflação está em mais de 10%. Então, de novo, vamos trabalhar com o nosso vizinho, com a pessoa ao lado, explicar como funciona, explicar como a economia reage, o que é importante para a gente pensar no médio e no longo prazo. Isso afeta os investimentos que a gente tem, ou os investimentos na economia como país. Se a gente tiver um retrocesso institucional, sem dúvida, é juros mais altos, é inflação mais alta, e aí a gente tem que reconfigurar toda a nossa parte de investimento, seja país ou seja investimentos pessoais e de empresas. Não vamos deixar cair num retrocesso econômico. Então, de novo, sem julgar, sem apontar o dedo, vamos simplesmente mostrar o caminho às pessoas que estão indecisas, que a perfeição não existe, que o ideal nunca vai existir, o 100% ideal, mas a gente tem o caminho do avanço e o caminho da liberdade, e a gente tem o caminho do retrocesso. Basta olhar e sentar a bunda um pouco na cadeira e estudar um pouco, que aquelas políticas que estão sendo propagadas pelo PT já já deram errados em todos os países, em todas as épocas. Ela pode funcionar num curtíssimo prazo, mas a gente não pode mais viver empurrando a poeira para debaixo do tapete. Portanto, de novo, cada um tem uma missão aqui de olhar para o lado e conseguir passar de forma educada e racional o melhor argumento possível para mostrar como a gente está indo no sentido do avanço econômico e que isso vai mudar a vida, e já tem mudado a vida de todo mundo. E se retrocedermos, vai ser um retrocesso institucional, econômico, social, empresarial e pessoal por muito tempo. Vamos avante, que temos um mês para mostrarmos o avanço que a gente fez, de novo, sem julgamentos, mas mostrando que ladrão não dá, retrocesso não cabe mais numa das principais economias do mundo.